Então, galera, vamos seguir agora a sequência que a gente vem vendo, né, de histologia geral. Continuando, a gente viu tecidos epiteliais de revestimento, tecidos conjuntivos básicos e vamos ver o tecido epitelial glandular ou propriamente epitélio glandular. Um epitélio glandular, ele, na verdade, um tecido epitelial glandular, uma glândula que a gente vai ver aqui, são as glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas são estudadas à parte dentro do sistema endócrino, certo? Então, o que é uma glândula exócrina? É uma glândula que é formada a partir de um tecido epitelial de revestimento que invagina-se dentro de si mesmo e forma uma porção secretora ligada ao meio exterior ou interior de alguma cavidade através de um ducto. Então, uma porção secretora que vai produzir alguma secreção, algum produto de secreção, e vai liberar por este ducto este produto em uma superfície externa ou interior de alguma cavidade. Então, isso é uma glândula exócrina, certo? E a gente, para entender as lâminas que a gente vai caminhar daqui para frente, a gente tem que saber classificar essas glândulas exócrinas, certo? Então, como eu falei, adiantei, o que está roxo aqui, ó, era o tecido epitelial de revestimento, que invaginou, formou um ducto e internamente uma porção secretora, que é o que está rosa, certo? É a parte rosa aí que é a porção secretora. Então, a gente classifica essa glândula, primeiro, com relação aos ductos, certo? A gente pode classificá-la em simples, quando ela possui apenas um ducto, certo? Por exemplo, aqui, ó, nessa mesma, a gente só tem um ductozinho simples, beleza? Pode ainda classificar essa glândula quando elas têm esse ducto se divide em vários ductos em composto. Então a parte roxa está se dividindo em mais de um ducto. Então fica uma glândula composta, certo? Além disso, existe uma classificação quanto à porção secretora. Porção secretora simples, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho uma única porção secretora para cada ducto, certo? E não uma porção secretora só, mais uma porção secretora para cada ducto, certo? Simples. Ou, nesse caso aqui, ó, ela continua sendo simples com relação à porção secretora, por possuir uma porção secretora para cada ducto. Porém, quando se tem mais de uma porção secretora para cada ducto, a gente está falando de uma glândula ramificada. Ó. Aqui, por exemplo, mais de uma porção secretora para cada ducto desse que está vindo. Então a gente divide, repetindo, simples e composta com relação ao ducto, simples e ramificada com relação à porção secretora para cada ducto, certo? Aqui do mesmo jeito, ó, cada ducto possui 3 porções secretoras, então ela já é ramificada, além de ser composta por o ducto se dividir em 3, certo? E ainda assim, quanto à morfologia da porção secretora, quando a gente tem uma glândula em formato de túbulo, ó, elas ficam assim longitudinais porque são túbulos, diferentemente dos ácinos, certo? Ácinos são umas bolsas redondas, umas bolinhas redondas, que são as bolsinhas que produzem também secreção exócrina, diferente do túbulo. Enfim, todo esse emaranhado aí, a gente brinca de classificar as glândulas, as glândulas exócrinas, certo? Pode ser uma glândula simples, ramificada, acinar. Pode ser uma glândula simples, composta, enovelada ou túbulo acinar. Pode ser uma composta, ramificada, tubular. Então, vai existir uma gama de ramificações. Isso aí vocês vão se ater depois a cada detalhe. Mas na prática, na histologia prática, a gente vai aprender a visualizar, além da estrutura e da parte morfológica de algumas lâminas, de algumas que a gente vai conseguir ver, claro, a questão dessa glândula ser serosa ou mucosa, que eu vou mostrar logo logo. Mas já adiantando, olha essa foto aqui, como é que a gente vai visualizar? É isso que eu quero que vocês aprendam. Como a gente vai enxergar lá na lâmina, que é uma visão em 2 dimensões de uma estrutura em 3 dimensões. Por exemplo, um túbulo. Um túbulo a gente enxerga dessa forma. Um determinado epitélio, geralmente é simples cúbico ou simples colunar, certo? Bem bonitinho, bem formadinho, com um buraco branco, um espaço branco no centro. Por que esse espaço branco? Porque um túbulo, quando a gente faz um corte transversal, certo? A gente olhando por cima desse túbulo, a gente vê a borda do túbulo, que é o epitélio, e o centro do túbulo, que era o espaço, fica branco. Então, uma glândula, quando tiver a porção secretora tubular, a gente visualiza desta forma, certo? Um númen aparente, um númen branco. Outro exemplo aqui de glândulas tubulares, ó, só para a gente entender como é que a gente visualiza a porção secretora tubular, certo? Epitélios formados com lumen aparente.
diferentemente de uma glândula acinosa. Olha esse exemplo aqui da glândula do folículo piloso, da pele, as glândulas sebáceas, certo? Os ácinos, eles são bolsas, certo? São sacos de várias célulazinhas agrupadas. Não tem aquele formato com lumen aparente, delimitado de um túbulo, certo? Então, o ácino é bem diferente de túbulo. Então, quero que vocês aprendam a ver isso, primeiramente, certo? Que é isso que talvez dificulte o entendimento do assunto. Então, aprendam a ver isso. Outra coisa importante que a gente vai aprender a ver é a questão da estrutura ser mucosa, serosa ou mista, que a gente vai ver logo, mas já adiantando, certo? Já adiantando. O que é um ácino mucoso? Na verdade, o que é uma glândula mucosa? Não esquece se é ácino túbulo, isso é uma classificação, ácino túbulo. Outra classificação, essa glândula é mucosa ou serosa. Uma glândula mucosa, tudo que é mucoso, ele tem essa coloração, ó, hialina, essa coloração roxa, clara ou branca. Então fica esse roxinho claro, quase branco, certo? Porque o muco ele é lipídio não cora bem, certo? Diferentemente do que é seroso. Tudo que é seroso, vocês vão aprender a partir de agora, fica rosa escuro, certo? Vai ficar um rosa bem escuro. E os núcleos que a gente vai aprender logo a diferenciar. Então, um ácido misto é uma mistura de ácido mucoso com seroso. Mas vamos ver separadamente, ó. Uma estrutura mucosa. O que é uma estrutura mucosa? Como é que a gente entende e olha, opa, é mucosa essa glândula. Essa glândula é mucosa. Quando a gente tem, ó, como eu disse, as porções secretoras, elas vão ser rosa bem clarinho ou até brancazinha, bem clarinha a estrutura, com núcleos achatados na periferia. Essa é a característica, citoplasma clarinho com núcleos achatados na periferia, para ser mucoso. Diferente do seroso. Tudo que é seroso, a gente vê um citoplasma rosa bem vivo, um rosa quase avermelhado, certo? Um vinho bem vermelho. Tudo que é seroso fica bem vermelho. Além disso, os núcleos são redondos e no centro do citoplasma da célula. Núcleos redondinhos, ou seja, como se fossem cúbicos, certo? No centro da célula, diferente do mucoso, que é citoplasma claro com núcleos achatados, ó, nas periferias das células. Então, mucoso e seroso. E o misto, como é que seria uma célula mista? Uma mista seria exatamente, ó, uma porção mucosa no centro, ou seja, branca, clarinha no centro, com uma porção serosa, ó, rosa escuro, com núcleos redondos no centro do citoplasma dessas células, rosa escuro, né? Que seria uma semilua serosa. Então, a estrutura mista tem um centro mucoso com uma semilua, uma meia-lua serosa por cima desse centro mucoso. Então, essa é uma estrutura mista. Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai olhar para a nossa lâmina, certo? Vai aprender mais ou menos como é o órgão, mas a gente vai aprender a classificar a glândula. A gente tem que saber olhar primeiro se é um ácino ou se é um túbulo. Depois vai olhar se é seroso ou se é mucoso, certo? E ainda tem algumas classificações que ficam a nível de teórico, que a gente tem que decorar, certo? Para pôr na prova. Mas às vezes a gente não consegue ver quando é ramificada, quando é novelada, a gente não consegue ver o formato, porque esse é um formato em 3 dimensões. Aí a gente decora. Mas aprendendo a ver mucoso, seroso, tubular e acinoso, já é meio caminho andado, certo? É bastante importante. Então vamos lá começar. Começando com essa lâmina de esôfago. Essa lâmina de esôfago ainda não é para vocês aprenderem as camadas do órgão e tudo mais, mas a gente vai se ater à camada submucosa aqui do esôfago. É uma camada que vai estar rica em glândulas. Então todas essas bolinhas aqui são glândulas. Glândulas esofágicas propriamente ditas. Como é que se classificam essas glândulas? Então vamos lá olhar primeiramente. É mucosa ou é serosa? Então tá perfeito, ó. Células com citoplasma bem clarinho, certo? Quase branco, com núcleos achatados na periferia. Então, mucoso. Segundo, tubular ou acinosa? Antigamente chamava-se de acinosa. A gente vê porções acinosas aqui, porém a gente já vê porções tubulares aqui, ó. Então, classifica-se essa glândula como uma glândula esofágica, né? Então, presença aqui, ó, de uma glândula esofágica com seu ducto sendo liberado, né? Então, esse ducto vindo das glândulas esofágicas lá da submucosa libera a secreção aqui no lúmen do esôfago, no interior do esôfago, né? Mas, ó, bem próxima, como é que a gente classifica agora? Túbulo acinosas. Existem porções tubulares, existem porções acinosas. Então, a classificação atual da glândula esofágica é glândulas túbulo-acinosas, mucosas, certo?
Então, é isso que vocês têm que aprender a ver. Essas glândulas vão estar ali na camada submucosa do esôfago, então é bem evidente. Outra lâmina importante, lâmina de pele pilosa. Pele pilosa, o que é isso? É a pele fina que ao redor do folículo piloso, ó, essa estrutura aqui, ó, que sustenta o pelo, esse marrom é o pelo. Então, nas bordas do folículo piloso, a gente encontra essas glândulas, são as glândulas sebáceas, certo? Glândulas sebáceas na pele ali, que vão estar produzindo secreção, e essa secreção drena esse produto de secreção diretamente dentro do folículo piloso. Já é uma coisa diferente do esôfago. No esôfago a gente não tem glândula ao redor de pelo, a gente tem glândula na submucosa, formando aquela faixa bem bonitinha de glândula lá embaixo. Além disso, a secreção do esôfago vai direto para o lúmen do esôfago, ou seja, para fora. Já aqui não, a secreção vai direto para dentro do folículo piloso, tanto que a gente não consegue nem visualizar esse ducto, certo? A gente vê basicamente a porção secretora. Então, por consequência, a gente não consegue classificar se é simples, se é composto, certo? Então, o que é que a gente classifica aqui na pele pilosa? A gente vê que são ácidos, certo? São bolsas de células, ácidos mucosos. Olha a coloração, olha os núcleos, certo? Então, ácidos mucosos, presente aqui na glândula sebácea da pele pilosa, ao redor dos folículos pilosos. Tranquilo? Outra lâmina legal para a gente classificar a glândula é a lâmina de estômago. Lâmina de estômago é uma lâmina que, diferente do esôfago, suas glândulas não vão estar nas submucosas, mas vão estar na camada mucosa, na mucosa do estômago, a primeira camada. Isso vocês não precisam saber ainda, mas é a camada que vem logo abaixo ali do epitélio. Vai estar aqui, ó, um monte de glândulazinhas, essas bolinhas, tudinho, esses círculozinhos, é um monte de glândulazinhas. Essas glândulas do estômago, se a gente aproximar bem essas glândulas, ó, a gente vê que são glândulas tubulares, certo? Parecem ácidos, realmente, mas tem um lumenzinho, está bem prensado, mas são glândulas tubulares, simples, ramificadas. Então, a classificação é essa. Tubular, porque o formato da porção secretora é um túbulo, certo? Simples, por quê? Porque só tem um ducto, o ducto não se ramifica, certo? E ramificada, porque para cada ducto tem vários túbulos, tem várias porções secretoras em formato de túbulos. Como eu disse, isso fica meio na teoria, porque na prática, uma estrutura em 3 dimensões e em 2, a gente não consegue ver esses detalhes. Então fixa isso. Glândulas tubulares, simples ramificadas. Fazem parte aqui na camada mucosa do estômago. Diferente da pele pilosa, que é ao redor do folículo piloso, diferente do esôfago, que é na camada submucosa. Certo? No estômago é na mucosa, na lâmina própria mais especificamente. Aí a gente vem com o pâncreas. Pâncreas é interessante. O pâncreas, ele é uma glândula mista, certo? Se ele é uma glândula mista, ele vai possuir, né, porção exócrina, que é o que a gente vai ver agora, as glândulas exócrinas, e a porção endócrina, no meio dessas porções exócrinas, certo? Mas no geral, uma visão geral aqui do pâncreas, né, é um órgão dividido em vários lóbulos, vários pedaços iguais, entremeados por vasos sanguíneos, por ductos pancreáticos, certo? Mas em cada lóbulo desses, a gente aproxima bem, a gente visualiza diversas estruturas exócrinas, ó, que é o que predomina, e no meio dessas estruturas algumas ilhotas. Então, já adiantando, a parte endócrina, entre os ácidos do pâncreas, são as ilhotas de Langerhans. Langerhans são as ilhota porque eles ficam pequenas ilhas ali, realmente, no meio dos ácidos, fazendo a função endócrina do pâncreas, que é a produção de insulina, glucagon e somatostatina, certo? Isso é importante para o próximo conteúdo do sistema endócrino, certo? E a porção exócrina, que é o que eu quero falar agora. A porção exócrina, vamos lá classificar. Primeiro, ácidos ou túbulos. A gente está vendo, ó, ácidos, bolsas de células, certo? Serosa mucosa, a gente está vendo, ó, bem rosa, com núcleos redondos e centrais. Então, ácidos serosos. Então, pâncreas é ácido seroso, a porção exócrina. Beleza? Em cada lóbulo. Que é a mesma classificação de parótida. Parótida da mesma forma, já adiantando, a gente tem ácidos, bolsinhas, ó, rosa bem escuro, núcleos redondinhos e no centro da célula. Então, ácidos serosos. Preenche toda a glândula parótida, certo? Mas, introduzindo bem, né? Glândula parótida é uma das 3 glândulas salivares, certo? As glândulas salivares, quem são elas? Parótida, sublingual e submandibular, certo? A gente vai ver detalhe de cada um lá em sistema digestório, mas em parótida a gente viu os ácidos serosos, e sublingual e submandibular
a gente vai encontrar ácidos mistos, certo? É a última classificação que a gente vai ver. Então, de tubular, a gente já viu tubulacinosa em esôfago, já viu tubular em estômago, já viu acinosa em pele, né, em ácidos, viu acinosa em pâncreas, em parótida, certo? Então, é isso que vocês têm que aprender, beleza? Mas aqui na sublingual a gente vê o que? Ácido misto. Como eu falei que é um ácido misto, a gente tem uma porção mucosa no centro. Por que mucoso? Citoplasma bem branquinho, bem clarinho. Olha os núcleos achatados na periferia dessa célula. Então, estrutura mucosa. E por que misto? Porque a gente tem, ó, por fora, essa parte rosa que fica entre as partes mucosas, ou seja, por fora a parte mucosa, a gente tem o que? Tem regiões rosas com núcleos redondos e centrais, formando as semiluas serosas. Em sublingual, a gente tem uma coloração de HE, então não é tão legal para ver ácido misto quanto em submandibular, que está corada em tricômio de Gomori. Porém, todas duas têm a mesma estrutura, ácidos mistos. Se for em HE, sublingual. Se for em Gomori, submandibular. Mas é a mesma coisa, ó. Em submandibular, porção ácidos mistos, né, com porção mucosa branca aqui no centro. E o que é semilua serosa? Semilua serosa, ó, essa região bem violeta agora, bem vinho, né, que fica por fora dessa região mucosa. Então, marcou essa região por fora, que a gente vê bem os núcleos redondinhos, centrais, dentro da região roxa, é a parte serosa. A parte branca, parte mucosa. Então, é importante saber, submandibular e sublingual, ácidos mistos. Se tiver em HE, sublingual. Se tiver em Gomori, submandibular. Beleza? Bom, pessoal, espero ter contribuído e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição. Abraço.